Fala Dias Escolhidos, tudo bem com vocês? E é sexta-feira, então vamos ter mais um vídeo para uma série aqui do canal. Na série para os escolhidos de Adventure, hoje a gente vai estar falando sobre o Easy e sobre o Tentomon. Principalmente sobre o Easy, obviamente, já que a gente está focado nos Digi Escolhidos, né? Mais do que nos Digimons, apesar dos Digimons serem parte importante para eles. Então, vamos começar? Vamos embora! Então, pessoal, o Easy é um dos Digi Escolhidos da primeira temporada que mais se conectava com as pessoas reais mesmo, né? Com aquilo que a gente imagina para um jovem que gosta muito de tecnologia, que gosta muito de computadores e coisas do tipo. Ele, inclusive, gosta até mais do que o normal, porque, bom, ele tem o brasão da sabedoria, ele adora aprender sobre as coisas, e através do computador dele, do laptop dele, chame como você quiser, ele conseguia descobrir muitas coisas, ele conseguia estudar muitas coisas, inventar muitas coisas, inclusive no futuro dele, né? O que é muito incrível. Então ele, passando por tudo isso, né, durante toda a aventura, tudo isso que ele traz junto com ele, é uma coisa muito boa. Ele se torna um personagem muito forte, trazendo essa realidade de certa forma com ele. Onde os Digi Escolhidos, eles precisam fazer muitas coisas e acabam tropeçando em vários problemas e várias dificuldades. E o Easy consegue superar essas coisas usando da sabedoria dele, da inteligência dele, né? Então é muito legal. A gente vê isso durante toda a temporada, né? Onde muitas vezes eles estão passando por lugares e eles simplesmente iam ignorar tudo o que estava acontecendo ali, se não fosse pelo Easy estar ali naquele momento. Onde ele começava a estudar as coisas, começava a tentar decifrar a linguagem do mundo digital, entender por que certas coisas estavam acontecendo, e aquilo trazia vantagens para os Digi Escolhidos. Eles conseguiam muitas vezes encontrar caminhos novos, evoluções novas, descobrir mais sobre o mundo digital. Nós que estamos aqui assistindo a temporada, querendo saber mais sobre o mundo digital e sobre a história, muitas vezes tínhamos que agradecer o Easy, agradecer o Tentomon ali junto com ele, porque graças a eles a gente acabava aprendendo mais, sabendo mais sobre todas as coisas, e graças a isso o Easy se torna um personagem extremamente importante. E um ponto que eu quero mencionar agora, pessoal, que provavelmente é a conexão mais forte e importante, eu acho pelo menos, entre o Easy e o Tentomon, é o fato de que bem no começo da temporada, quando os Digi Escolhidos tinham que lidar com o Andromon, né? O Andromon aparece bem cedo na temporada, já sendo um Digimon de nível perfeito. Tava muito difícil para os Digi Escolhidos lidarem com ele, é quando o Easy faz com que o Tentomon evolua para Kabuterimon através do conhecimento, através da tecnologia que ele tem nas mãos. Isso é muito importante, isso é extremamente importante. E eu vou fazer uma comparação disso com uma outra coisa que acontece nessa temporada. Por quê, pessoal? Porque a gente teve um outro Digi Escolhido que forçou o seu Digimon a passar por uma evolução, entre o Taichi e o Agumon, onde quando o Taichi fez aquilo, ele contribuiu para que o Agumon se transformasse no Skull Greymon, ou seja, foi uma evolução que de certa forma para aquele momento foi bem errada. Aconteceu uma coisa bem errada ali, né? Mas no caso do Easy, ele fez basicamente a mesma coisa, porém de uma outra maneira, onde ele usou o conhecimento dele e ele carregou o corpo do Tentomon com tanta energia que o Tentomon acabou passando por uma evolução e se transformando em Kabuterimon. Então ele evoluiu certo através disso. Então, de certa forma, o que foi feito pelo Easy e pelo Taichi foi igual. Porém, a forma como foi feito contribuiu de maneiras diferentes. Então isso mostra que o conhecimento do Easy, a sabedoria do Easy ajudou muito, mesmo nesse momento. E talvez ele conseguisse fazer isso outras vezes, contribuir para que eles passassem por evoluções de maneiras mais fáceis, o que é incrível com certeza. Então agora, para que eu fale de certas dificuldades pelas quais o Easy passou nessa temporada, a gente precisa entender um pouco a personalidade dele, né? Porque, bom, apesar dele ser esse cara super inteligente e tudo mais, ele acaba muitas vezes se perdendo nos pensamentos dele. Então ele ficava muito fechado dentro do próprio pensamento, dentro do próprio mundo dele, dentro daquilo que ele queria aprender, né? Ele se prendia naquilo, ele se fechava naquilo. E a gente vê isso acontecendo até na vida dele, né? No cotidiano dele, onde ele ficava muito no computador e tudo mais. Então, as pessoas conversavam, as pessoas ficavam fazendo outras coisas, mas o social dele não era muito forte graças a isso, né? É uma coisa também que conecta ele muito com muitas pessoas na vida real, com certeza, né?
E o ponto, pessoal, é que o conhecimento dele faz ele ter esse problema. De certa forma, é graças à curiosidade, graças ao brasão dele, à sabedoria dele, que essas coisas de certa forma aconteciam. Então isso é muito importante. Mas não só isso, ele teve um outro problema que foi com a própria família dele, onde ele acaba descobrindo por acidente que ele era um filho adotivo, né? Então isso é um ponto muito importante para ele, onde a gente conhece um pouco mais dele, com a conexão que ele tem com os pais dele, e sabendo da família verdadeira dele, coisas do tipo. Então, de certa forma, isso também é um problema que foi gerado para ele, que ele teve que superar, graças à sabedoria, graças ao conhecimento que ele adquiriu, né? Então, é bem importante isso. Além disso, é uma prova bem incrível de que ele estava superando esses problemas. É quando a gente tem um certo episódio que de certa forma era bem engraçado e estranho, onde o Izzy teve que lutar contra um Vademon, né? E o Vademon tá lá num espaço estranho lá, jogando planetas neles com os beijos voadores não identificados dele. E o que acontece é que o Izzy ali, ele meio que perde a sabedoria dele, né? Ele perde aquilo. E o que sobra pra ele é ele fechado dentro do lugar do qual ele não conseguia sair. Então ele basicamente ficava ali, recitando uma mesma coisa o tempo todo, fechado, constantemente, né? E ele teve que se recuperar daquilo, ele teve que voltar daquilo, ele teve que superar tudo aquilo que estava dentro dele de certa forma, pelo menos é o que eu imagino que aquilo significava, para que ele escapasse daquela prisão. Então aquele episódio, apesar dele ser bem estranho de certa forma, bem engraçado de certa forma, ele foi sim muito significativo pro Izzy, né? Se você vê bem o contexto dele e os problemas os quais o Izzy tinha que resolver, tudo que ele tinha que superar. Então tudo isso para ele é muito importante, né? Ele se tornar uma pessoa mais sociável, ele acabar entendendo para que serve a sabedoria dele realmente e como ele pode usar aquilo para o benefício dele e não se tornar mais um problema para ele. Então isso com certeza foi muito legal. Então, pessoal, eu diria para vocês que o Izzy, junto com outro dia escolhido do qual ainda não falei, seria um dos personagens mais importantes de toda essa temporada. Eu considero ele mais importante do que os próprios protagonistas, mesmo eles tendo feito tantas coisas incríveis e tudo mais. Sem o Izzy, a gente não teria boa parte do que a gente vê naquela temporada. A gente teria aprendido muito pouco, né? Porque, como eu disse, é graças ao brasão dele que muitas coisas são reveladas pra gente. Graças à inteligência dele, à sabedoria dele. Ele ter levado um laptop com ele pro mundo digital já é uma coisa incrível, né? Basicamente, uma pessoa dentro do mundo digital com um computador na mão, se ela for um grande programador, ele pode ser um mago lá dentro. Ele pode ser um cara mais poderoso do que o Digimon mais poderoso. A gente vê isso em outras situações. Por exemplo, o Analog Man, que foi o primeiro grande vilão humano em toda a franquia Digimon, ele levava um laptop com ele muito parecido com esse que o Izzy usa. Então é muito incrível, ele seria um herói muito, muito mais poderoso se fosse dessa maneira, mas ele continua sendo um dos personagens mais importantes, se não talvez o mais importante para todo o conhecimento que a gente recebe nessa temporada, o que é muito legal. Então, gosto muito do Izzy e do Tentomon, mas eu quero saber o que vocês acham deles. Por favor, deixa aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Então fui de escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.